Uma criatura com pele metálica apareceu diante de testemunhas em Goiás. Boa noite. Hoje vamos mergulhar em um dos casos mais enigmáticos da ufologia brasileira, ocorrido em uma região rural de Alexânia, interior de Goiás, a pouco mais de 120 quilômetros de Brasília. Um lugar pacato, simples, que até então era apenas mais um ponto esquecido no mapa. No final da década de 1960, estranhas aparições começaram a quebrar a rotina tranquila da fazenda Vale do Rio do Ouro. Tudo parecia normal. O silêncio típico das noites do campo, o vento leve que balançava as copas das árvores, o canto distante dos animais. Mas, de repente, uma luz insistente surgiu no céu. O primeiro a notar foi Wilson Guzmão, proprietário da fazenda. Ele observava aquela claridade incomum pairando por alguns minutos e, em seguida, desaparecendo sem deixar rastro. Inicialmente, acreditou se tratar de aviões que sobrevoavam a região rumo à capital, mas logo percebeu que não havia som, nem deslocamento de ar, nem os faróis típicos de uma aeronave. Era apenas uma luz imóvel, misteriosa, desafiando a lógica. Wilson tentou seguir com sua rotina de lavoura, animais e contas, mas a presença constante daquela luz tornou-se impossível de ignorar. Noites seguidas, o fenômeno se repetia, sempre no mesmo ponto, sempre por poucos minutos, sempre sumindo como se nunca tivesse existido. A inquietação crescia e logo os rumores se espalharam entre os vizinhos. Todos confirmavam o mesmo. A luz surgia no mesmo horário, no mesmo lugar. As conversas nos pequenos comércios e rodas de tererê giravam apenas em torno do mistério. O clima da comunidade mudou. A curiosidade se misturava ao medo. E as pessoas começavam a se perguntar o que realmente estava acontecendo nos céus de Alexânia. Foi em 27 de setembro de 1967 que o caso deu um salto impressionante. Naquela noite, o irmão de Wilson, Eunápio, saiu para caçar como fazia costumeiramente. Levava uma espingarda antiga, confiava em sua experiência e caminhava em silêncio pelo mato iluminado apenas pelas estrelas. De repente, ele viu a luz. Só que desta vez, ela não era apenas um ponto distante no céu. Estava próxima, revelando uma estrutura sólida, metálica, que flutuava a poucos metros do solo. Antes que pudesse reagir, Eunápio sentiu o corpo paralisar. Seus olhos imóveis permaneceram fixos na nave. Uma abertura surgiu na lateral do objeto, revelando um interior iluminado por um tom azulado artificial, quase hipnótico. 3 figuras humanoides apareceram. Eram altos, esguios de pele quase translúcida e olhos negros penetrantes. Seus movimentos eram lentos, suaves, mas carregavam uma estranha solenidade. Não emitiram som algum. Apenas observaram Eunápio em silêncio, como se já o conhecessem. Ele sentia a mente girar em desespero, mas o corpo seguia imóvel. O olhar daqueles seres não parecia curioso, mas familiar, como se analisassem alguém que já fazia parte de seus planos. Num esforço extremo, Eunápio recuperou os movimentos e correu de volta à sede da fazenda, sem olhar para trás. O pavor em seu rosto era inegável, mas sua voz firme convenceu os presentes. Um pequeno grupo de empregados armou-se com ferramentas e decidiu acompanhá-lo até o local. A expectativa era encontrar algum vestígio do pouso. Alguns, lembrando histórias antigas, comentavam sobre a lenda da Mãe do Ouro, entidade folclórica que surgia em forma de luz para indicar riquezas escondidas. Cavaram o solo no ponto indicado por Eunápio. Encontraram apenas pedras de quartzo e terra escurecida. Mas enquanto trabalhavam, novas luzes surgiram no céu. Desta vez, eram várias esferas luminosas que se moviam em alta velocidade, executando manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Pairavam em silêncio absoluto, mudando de posição em movimentos secos e precisos, como se vigiassem o grupo. O medo tomou conta de todos. Sem coragem de permanecer ali, desistiram da escavação e voltaram para casa. A partir daquela noite, os fenômenos se intensificaram. O que antes eram apenas luzes distantes começou a interferir na vida dos moradores.
Em fevereiro de 1968, um novo episódio elevou o caso. Um feixe de luz desceu do céu com precisão matemática, atravessando centenas de metros até tocar o chão da fazenda. O facho permaneceu por vários minutos, mesmo depois do desaparecimento da nave que o emitira. Flutuava no ar como se estivesse preso por forças invisíveis. Quando finalmente se dissipou, o ar parecia eletrizado. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Alguns moradores passaram a evitar sair à noite. Crianças deixaram de brincar ao redor da fazenda. Wilson, exausto e sem respostas, decidiu buscar ajuda. Ele não queria fama, nem escândalo, apenas entender o que estava acontecendo em suas terras. Foi então que conheceu o general da reserva Moacir, um homem respeitado, estudioso e metódico. Moacir já investigava fenômenos semelhantes em outras partes do Brasil. Com sua autoridade, organizou uma equipe, instalou equipamentos, convocou testemunhas e iniciou vigílias na fazenda Vale do Rio do Ouro. O objetivo era claro: registrar, medir e documentar. Pela primeira vez, os relatos deixavam de ser apenas histórias orais e passavam a ter registros técnicos, fotos e testemunhos coletivos. O general estava disposto a arriscar sua reputação para dar credibilidade ao caso. As vigílias reuniam moradores simples e estudiosos. O clima era de expectativa. Moacir anotava cada detalhe: posição das estrelas, condições do tempo, comportamento dos animais. Ele acreditava que algo real estava acontecendo ali, algo digno de investigação séria. Numa dessas noites, o inesperado aconteceu. Um objeto luminoso surgiu no horizonte e começou a descer lentamente. O grupo, posicionado a pouco mais de 100 metros do ponto de pouso, observava em silêncio absoluto. O objeto emitiu uma luz branca com tons azulados que pulsava suavemente. Ao tocar o solo, levantou poeira, mas sem ruído ou deslocamento de ar. Uma escotilha se abriu e de dentro dela emergiu uma figura humanoide. Tinha cerca de 1,80 m de altura. A pele refletia tons metálicos, como se fosse feita de luz e matéria ao mesmo tempo. Usava um traje colado ao corpo, cinza chumbo iridescente, sem costuras. Os olhos eram ovais, de um azul profundo, fixos e magnéticos. Seus movimentos eram suaves, quase coreografados. O ser caminhou até poucos metros do grupo e olhou diretamente para Wilson. Então tocou um dispositivo preso ao cinto. Imediatamente um ponto luminoso brilhou no alto de um morro próximo, como se marcasse uma coordenada invisível. O ser voltou o olhar para a luz, depois para Wilson, e fez um gesto de despedida com a mão aberta. Um leve sorriso surgiu em seu rosto sereno. Uma névoa fosforescente começou a envolver seu corpo, cobrindo-o até desaparecer por completo. Em seguida, ouviram um ruído vibratório e a escotilha da nave se fechou. O objeto decolou na vertical com velocidade impressionante e sumiu no céu em segundos. O grupo permaneceu imóvel, atônito. Alguns choravam, outros tremiam em silêncio. Moacir, ainda com a prancheta nas mãos, mal conseguia segurar os registros. A certeza era única. Aquilo havia sido real. As fotos tiradas e os relatos coincidentes tornavam impossível falar em ilusão coletiva. Nos dias seguintes, o general reuniu todos os dados e elaborou um relatório. A repercussão foi imediata entre ufólogos, ainda que a grande imprensa não desse atenção ao caso. Muitos documentos permaneceram sob sigilo, mas o ocorrido passou a ser reconhecido como um dos mais sólidos da casuística ufológica brasileira. Em 1969, o Correio Brasiliense publicou uma nota sugerindo que a Força Aérea Brasileira teria interditado a região. O boato aumentou os rumores e atraiu curiosos, turistas e pesquisadores. Cansado da movimentação, Wilson limitou o acesso à fazenda, que passou a ser vista como um local de peregrinação para quem buscava respostas fora da ciência convencional. Nos anos seguintes, novos relatos surgiram. Caminhoneiros diziam ser perseguidos por luzes na estrada. Agricultores relatavam falhas em rádios e televisores. Muitos descreviam a sensação constante de estarem sendo observados. Embora céticos descartassem parte das histórias,
Os depoimentos de pessoas simples, sem interesse em fama, davam credibilidade crescente ao fenômeno. O general Moacir continuou sua trajetória como pesquisador incansável. Escreveu livros, participou de conferências e sempre defendeu que o Brasil era um dos países mais ativos em avistamentos. Para ele, a experiência em Alexânia era uma das provas mais contundentes de que não estamos sozinhos. Em março de 1996, Moacir faleceu, levando consigo segredos e registros que talvez nunca venham a público. Para alguns, ele foi um visionário. Para outros, um homem que sabia mais do que poderia revelar. Mas ninguém negava sua coragem e seu comprometimento. Seu trabalho na Fazenda Vale do Rio do Ouro permanece como um dos maiores legados da ufologia nacional. Mesmo sem conclusões definitivas, deixou respeito, credibilidade e investigação séria que inspiraram novas gerações. Hoje, mais de meio século depois, o mistério continua vivo. O local ainda atrai curiosos, estudiosos e peregrinos que veem naquelas terras algo sagrado ou transcendente. As testemunhas envelheceram, muitas já partiram, mas os registros permanecem. A dúvida, no entanto, persiste. O que realmente aconteceu naquela fazenda goiana? Teria sido um contato planejado, uma sondagem silenciosa ou algo ainda além da nossa compreensão? Enquanto não houver respostas, a história seguirá sendo contada como um dos maiores enigmas já vividos em solo brasileiro.